pessoal, vou tratar um pouco sobre o Instituto da Legítima Defesa. Então, o que houve com o advento da Lei 13.964/2019, o pacote anticrime? O artigo 25, ele trata, entende-se em legítima defesa quem, agindo moderadamente, repele a injusta agressão atual ou iminente à defesa de direito seu ou de outrem. O que aconteceu foi um acréscimo, onde no parágrafo único trata o seguinte: observando os requisitos previstos no caput, deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública. Quem é o agente de segurança pública? Todos aqueles do artigo 144 da Constituição Federal, policial militar, policial civil, policial rodoviário federal, entre os outros, que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, foi uma inovação legislativa? Não, de forma alguma. Acredito que foi um respaldo para os agentes de segurança pública, porque essa foi realmente a intenção, do legislador, onde trata-se de que já havia, a pacificação entre a doutrina e a jurisprudência, que agia sim em legítima defesa, o sniper em uma situação de perigo. No entanto, as situações sempre causavam uma polêmica muito grande. Então, acerca dessa situação, nós sabemos que o que vai determinar é o caso concreto. O agente de segurança pública, ele tem essa capacidade de saber qual o meio e qual o modo necessário para usar diante da situação, diante do manual operacional da polícia. Então, o que se trata? Foi carta branca para matar? De forma alguma. A legislação só trouxe esse reconhecimento que já existia e para dar a segurança jurídica às instituições. Podemos nos deparar em uma situação onde o cara esteja com uma refém e aí, diante de negociações e não obtendo êxito, o policial chega por trás do agente, da pessoa que está causando aquele mal injusto ou prestes a causar e dispara tiros por trás. Ou seja, vinha ser a polêmica, foi errado? Não, ele estava ali assegurado pelo Instituto da Legítima Defesa, que vem trazer justamente essa garantia, porque nós sabemos que legítima defesa é o quê? Um fato típico, praticado, porém lícito, diante da exclusão da ilicitude. Espero que tenha contribuído para vocês e muito obrigada. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isadora Aires, eu sou advogada criminalista e membro da Confraria Criminalistas de Batom. Hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre a alteração do nosso artigo 51 do Código Penal, com o advento aí da Lei 13.964, o pacote anticrimes. Bom, o artigo 51 do Código Penal, ele trata da execução da pena de multa. A Lei 13.964 trouxe de forma expressa o órgão responsável pela execução dessa pena, qual seja o juízo da execução. No entanto, antes do advento do pacote anticrime, existia uma discussão a respeito de qual órgão era o responsável pela execução da pena, tendo em vista que ela tem uma natureza de sanção penal, mas a própria lei trazia que ela se tratava de uma dívida de valor. Nesse sentido, nós tínhamos a súmula 521 do STJ, que trazia aí como competente a Fazenda Pública para execução da pena de multa. Depois tivemos a ADI 3150, que trazia como legitimado para requerer a execução da pena de multa o Ministério Público perante o juiz da execução. Importante ressaltar que essa ADI, a 3150, ela trazia como a competência subsidiária da Fazenda Pública, do procurador da Fazenda Pública, para requerer a execução da pena. Ei pessoal, meu nome é Isadora Aires, eu sou advogada criminalista, membro da Confraria Criminalistas de Batom, e eu vou falar um pouquinho com você sobre o artigo 75 do Código Penal. Em especial a alteração recente aí nesse artigo. O artigo 75 do Código Penal, ele fala sobre os limites da pena privativa de liberdade.
Desde o ano de 1940, ano de vigência do nosso Código Penal brasileiro, o limite da pena privativa de liberdade era de 30 anos, ou seja, o prazo máximo que o indivíduo poderia ter a sua liberdade restrita em razão de uma sentença condenatória pela prática de um delito era 30 anos. Com o advento da Lei 13.964, o pacote anticrimes, esse limite foi alterado e hoje o limite máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade é 40 anos. Lembrando que trata-se de uma lex gravior, ou seja, uma lei que prejudica o réu, portanto ela não retroage aos delitos já praticados. A Lei 13.964, ela foi publicada no dia 24 de dezembro de 2019 e iniciou sua vigência no dia 23 de janeiro do presente ano, do ano de 2020. Portanto, esse dispositivo, essa alteração do artigo 75 só se aplica aos delitos praticados a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Olá, meu nome é Sandra, sou advogada criminalista e hoje eu vim falar sobre uma das alterações que a Lei Anticrime trouxe para o Código Penal, mais especificamente para o artigo 83, que trata dos requisitos para fins de livramento condicional. Requisito objetivo temporal, não sofreu nenhuma alteração, continua 1/3, metade, 2/3. Trouxe uma leve alteração para o requisito subjetivo que trata do comportamento. Antes, o reeducando, ele tinha que apresentar comportamento satisfatório. Hoje ele deve apresentar um bom comportamento no seu atestado de conduta carcerária para ter direito ao livramento condicional. Além dessa alteração, a Lei Anticrime também incluiu mais uma exigência, que diz que o reeducando não pode ter cometido nenhuma falta grave pelo período de 12 meses que antecede a data da qual ele terá direito ao livramento condicional. Então, se o reeducando cometeu alguma falta grave pelo período de 12 meses que antecede a data de livramento condicional, a partir de agora, com a vigência da Lei Anticrime, ele não tem mais direito ao livramento condicional. Precisa esperar passar esse período de 12 meses para poder ter direito ao livramento novamente, tá bom? Gente, espero poder ter contribuído. Foi um prazer estar aqui. Beijos e até a próxima. Olá, meu nome é Isabel, sou advogada criminalista, membro da Confraria Criminal, a qual gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos discutindo sobre as principais inovações legislativas pela Lei 13.964 de 2019, o denominado pacote anticrime. Tratarei especificamente de uma inovação legislativa na parte geral do Código Penal, o artigo 91A, que disciplina o confisco alargado ou a perda alargada, uma espécie de efeito secundário da sentença penal condenatória que consiste na perda de bens equiparados ao produto ou proveito do crime. Em outras palavras, o confisco alargado se caracteriza pela extensão de perdimento de bens que, embora não estejam ligados diretamente ao crime julgado, mas que de alguma forma advêm de atividades ilegais. Tanto é que o seu patrimônio se revela incompatível com a sua renda lícita. O artigo 91A caput, ele traz alguns pressupostos para que haja o cabimento do confisco alargado. Um dos pressupostos é de que haja condenação por uma pena cuja pena máxima seja superior a 6 anos de reclusão. Cabe destacar aqui que não se trouxe um rol taxativo de crimes que estariam sujeitos a esse instituto. Outro pressuposto que se faz necessário é a demonstração de incompatibilidade ou desproporcionalidade do patrimônio com a renda lícita do agente. O pedido ele deve ser feito pelo órgão acusador, que deverá demonstrar essa evolução patrimonial em patamares desproporcionais à renda lícita do agente, deve fazê-lo ainda na fase investigativa através de elementos probatórios escolhidos. Aqui extraímos que não cabe o juiz decretar de ofício a perda de bens considerados como produto ou proveito do crime na sentença penal condenatória. É de competência exclusiva do Ministério Público por fazê-lo na denúncia. Por outro lado, em respeito aos ditames do devido processo legal, notadamente da ampla defesa e do contraditório,
caberá ao condenado demonstrar a procedência lícita do seu patrimônio ou a justificativa razoável dessa evolução patrimonial, né? Na sentença penal condenatória, o juiz ele deve seguir alguns requisitos para poder decretar essa perda, ou seja, ele deve declarar a diferença apurada entre o valor do patrimônio do condenado e aquele compatível com seu rendimento, e deverá especificar, individualizar os bens que serão perdidos aí nessa decisão judicial. Por fim, gostaria de tratar do parágrafo 5º do artigo 91A, que disciplina o perdimento dos instrumentos utilizados para práticas de crimes por organizações criminosas e milícias, né? Ele vai dispor aí que o perdimento ele deve ocorrer em favor da União ou do Estado, dependendo de onde se tramita a ação penal, ainda que os instrumentos não ponham em risco a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública e nem ofereçam riscos de serem utilizados para a prática de novas ações penais. O objetivo, obviamente, é desmantelar aí essas atividades das organizações criminosas e das milícias. Tratei de questões básicas do artigo 91A, qualquer questões estarei à disposição de vocês. Muito obrigada. Oi pessoal, tudo bem? Gostaria de tratar hoje sobre as alterações que o pacote anticrime trouxe para o nosso Código Penal, mais especificamente lá no artigo 157, que trata do delito de roubo. Então, como vocês sabem, o pacote anticrime trouxe duas causas de aumento de pena. Então, a primeira, prevista lá no artigo 2º, inciso 7º do artigo 157, diz que se houver emprego de arma branca, a pena será aumentada, então, de 1/3 até a metade. E o parágrafo 2º B diz que se no cometimento do delito houver emprego de arma de fogo de uso restrito ou uso proibido, a pena aplicada, a pena do caput, será aplicada em dobro. Essas reformas, elas têm algumas questões que a gente precisa tomar cuidado. A começar pelo conceito de arma branca. O que é uma arma branca? Se nós nos guiarmos pelo conceito de Luiz Flávio Gomes, é tudo o que não é arma de fogo. Então, tudo que não for arma de fogo pode ser considerado arma branca. E o que é uma arma de fogo de uso restrito ou uso proibido? Para isso, a gente tem que se socorrer lá no decreto 9.846 de 2019, tá? que regulamenta a lei do Estatuto do Desarmamento. Lá tem uma lista, tá? Tem incisos que trazem o que é proibido e o que é de uso restrito. Oi gente, tudo bem? Bom, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o artigo 171 do Código Penal. Isso é alteração pelo pacote anticrime, ou seja, pela Lei 13.964 de 2019. Bom, o artigo 171 ele trata do crime de estelionato. E qual que foi a alteração? Bom, ele deixa de ser uma ação penal pública incondicionada para ser uma ação penal pública condicionada à representação, ou seja, agora depende da vontade da vítima, né, para que ocorra o inquérito policial e todo o trâmite. Né? Essa é a regra geral. Mas para todas as regras existem exceções. E no caso do artigo 171, essas exceções são mencionadas no parágrafo 5º, que foi adicionado agora, né, com o pacote anticrime. E ele diz o quê? Ele diz que se acontecer o crime de estelionato contra, agora eu vou ler para vocês, contra a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, lembrando que criança é até 12 anos incompletos e adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz, o crime vai continuar sendo de ação penal pública incondicionada, ou seja, independe da representação para que ocorra o inquérito e toda a sequência. Bom, só que tem um detalhe. Agora a regra geral é que é uma ação penal pública condicionada à representação, ou seja, se em 6 meses não ocorrer a representação, acontece a decadência, né?
Antes não tinha isso por ser uma ação penal incondicionada. Mas agora com essa mudança pode ocorrer a decadência. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Olá, o meu nome é Tânia Rocha dos Santos e hoje eu vim aqui falar para você sobre os crimes da administração pública praticados por funcionário público. No crime de concussão e de exceção de exação do artigo 316 do Código Penal, mediante a alteração legislativa da Lei 13.964 de 2019, houve uma alteração pontual. O que é? É o aumento da pena máxima do crime de concussão. De 8 passou para 12. Então, lá, eu vou ler para vocês a redação do artigo 316, onde descreve a concussão. Exigir, que é o tipo penal, é exigir. A ação é exigir, para si ou para outrem. Para si ou para outrem, o funcionário público exige para si ou para outrem, ainda que fora da função, então mesmo que ele preste concurso público e não tomou posse, ele assim estará cometendo, mesmo assim estará cometendo crime, porque não precisa ser funcionário empossado, mas sim, se já prestou concurso, ele estará cometendo o crime de concussão. E ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, em razão da função, vantagem indevida. Então, ele estará cometendo crime de concussão e será processado e pode pegar uma pena de 2 a 12 anos. Então, pontuar que agora a pena máxima alterada pela Lei 13.964 de 2019, aumentou para 12 anos, não mais se fala em 8 anos de pena máxima, mas sim 12 anos. Com relação ao delito de concussão, esse crime é um crime próprio, só pode ser praticado por funcionário público. Eu vou citar para vocês um exemplo de crime de concussão. O carcereiro que exige vantagem, dinheiro de um preso que está sob sua custódia. Na realidade, o preso ele só vai aceitar entregar esse dinheiro exigido pelo carcereiro por medo de represária. Sendo assim, um delito de concussão pode sim ou não haver grave ameaça, mas sim, somente por medo, da represária, o detento já entrega o dinheiro ao carcereiro. Então, esse crime de concussão necessariamente não precisa de grave ameaça contra a pessoa. É um crime formal. Basta exigir para poder se caracterizar o crime. Sendo assim, a mera entrega é um exaurimento. O que basta é exigir. Praticar o verbo do tipo exigir para a consumação do crime de concussão. Agora vamos falar da concussão qualificada, que encontra-se no parágrafo 1º e 2º. A exceção da exação, que é a exceção da cobrança, quando você vai cobrar um tributo ou contribuição, o funcionário público vai cobrar um tributo ou contribuição e emprega meios vexatórios e gravosos, isso não está na lei, ele vai cometer um crime de concussão, de exceção de exação. E qual é a pena desse crime? De 3 a 8 anos. A máxima é 8 anos. A pena mais multa. E qual é o objeto desse crime de concussão, de exação, de exceção de exação? O objeto do crime é o tributo. Não preciso nem falar, mas eu vou mencionar mesmo assim. O que seria o tributo? O tributo é o gênero. O tributo é imposto, taxa, contribuição, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuição social e até mesmo emolumentos. Isso tudo é o objeto do crime de exceção da exação. Do parágrafo 1º, que é o excesso de cobrança, tá? Por meio vexatório e gravoso. A lei não autoriza. Agora o parágrafo 2º, também da exceção de exação. Como que se qualifica, como é que se comete esse crime? Quando o funcionário público recebe para depositar ou para acreditar nos cofres públicos e ele se reserva, o direito de abster desse valor. Ele se apropria desse valor antes mesmo de entregar aos cofres públicos. Nesse caso, ele vai ter uma pena, a pena é maior ainda, de 2 a 12 anos.
Ele não repassa esse valor para os cofres públicos. Ele vai estar cometendo um crime de concussão qualificada no parágrafo 2º, tendo em vista que ele recebeu e não repassou. É um crime inafiançável e a autoridade policial, ela não pode arbitrar fiança, né? As penas, elas são cumulativas, tanto a pena de reclusão como a da multa. Sendo assim, espero ter contribuído. Finalizamos aqui. É uma situação bem pontual essa alteração da Lei 13.964 de 2013 para esse artigo 316 do Código Penal, que o que se alterou foi a pena máxima do crime de concussão, de 8 para 12 anos. Muito obrigada, espero ter contribuído de alguma forma.